E aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar para falar sobre hoje, né, um aspecto da partida de ontem, mas não necessariamente que envolve só a partida em si. Eu vou tentar explicar, até porque enquanto eu estou gravando eu tinha a ideia do vídeo, mas eu ainda não tinha pensado em thumb, nem título, nem nada. Então eu não sei se de repente a thumb já deu algum spoiler ou não. Mas enfim. Antes de falar qual é o assunto, eu só peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Sempre importante lembrar disso, se você puder, é de graça, ajuda bastante, não custa nada. Só dá o like e a inscrição. Se você quiser e puder, você pode. Se você vai querer, eu não sei, mas você pode. E se quiser também, torne-se membro do canal, que isso te dá acesso a conteúdos exclusivos, tá bom? E acessos antecipados até. Bom, hoje de manhã já teve o vídeo da Copinha aqui, né? Se você não viu, pós-jogo da classificação do Santos sobre a Ferroviária. Santos que já volta a campo amanhã, né? Nessa loucura que é a Copinha contra o Cruzeiro. Um forte time, um jogo bem difícil. Na sexta-feira, 9h30 da noite, transmissão da Casa TV, tá bom? Vamos lá, agora falar sobre esse assunto que é. A gente passou as últimas semanas aí, eu digo a gente, o Santos no geral, né? Não necessariamente a torcida querendo, né? Imagino, mas o Santos passou as últimas semanas aí tentando muito trazer o Felipe Loyola, sei lá, o volante chileno que era do Independiente da Argentina, está sendo vendido aparentemente, né, para o Pisa da Itália, o penúltimo colocado do campeonato italiano, inclusive. E o Santos, segundo as apurações, era um pedido específico do Voivoda, o Felipe Loyola. Além das características, né, um meio-campista meio que um camisa 8, com força para chegar na área, para marcar, é um cara para percorrer um grande espaço do campo. O Voivoda queria uma peça dessa e indicou especificamente o Felipe Loyola. Então, o Santos estava muito focado, né, nessa contratação, acabou que não deu certo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente precisa muito de uma peça dessas características, né? Não necessariamente o Loyola em si. Inclusive, eu falo isso aqui há um bom tempo já no canal, desde o final do ano passado, que precisava de um volante. E quando começou o Loyola, sempre, precisava ter um plano B, né? Tal. E aparentemente o Santos não tem. Mas por que é importante citar isso, né? Eu acho que a gente precisa muito de um jogador desse para dar continuidade ao time que tem se formado. Não só o time, mas a forma como o Santos tem jogado com o Voivoda. E por que isso? Ontem, João Schmidt e o William Arão não fizeram grandes jogos. Para mim, o Arão foi um pouquinho melhor que o Schmidt, acabou até sendo substituído antes, né? Mas os dois têm características ali relativamente parecidas, né? São caras mais. E até por serem também mais velhos, né? Jogadores mais experientes, pisar na bola, são bons passadores e tal, já não conseguem mais cobrir uma grande área de campo e às vezes até você até olha o mapa de atuação deles, por exemplo, e às vezes até tem uma região grande de campo, né? Mas no geral não é tanto assim. E o Santos precisa de alguém com essas características. E aí por quê, né? Acho que o Santos tem uma construção ofensiva hoje bem interessante, que você consegue ter jogadores que fazem essa bola chegar com um pouquinho mais de qualidade à frente. Mas eu acho que em jogos específicos, e o Palmeiras é um adversário que dificulta isso também, você pena um pouquinho para a bola passar com mais qualidade por ali. Claro, a gente vai falar, mas o tio Neymar, que é o nosso principal armador, né, o nosso camisa 10, mas eu digo a construção inicial mesmo, antes de chegar ali até a zona do nosso camisa 10. E eu acho que ter um jogador dessa característica vai te ajudar muito a fazer isso. E claro, o lado defensivo, que também a gente sofre em alguns momentos por esses caras, né? Arão, o Schmidt, por exemplo, os dois no gol não conseguem chegar. No gol do Novo Horizontino também. Para mim, as principais falhas no gol do Novo Horizontino é do Adonis e do gol do Palmeiras é do Escobar, tá? Mas no geral ali o lado defensivo poderia ter ido um pouquinho melhor. E tanto o Arão quanto o Schmidt nos dois gols não conseguem chegar, né, em velocidade. Então, claro que não era garantia se tivesse um volante dessa característica impediria esses gols, não, mas tipo, ter esse cara que consiga percorrer mais esse espaço, cobrir mais essa zona de campo, esse cara que tem a capacidade física, não só física, técnica também para isso. E por que eu falo isso também de não só física, né? Porque o Gustavinho, por exemplo, o Gustavo Henrique, ele
é um jogador que tem um pouquinho dessas características, mas ele não é um grande passador. Ele não chega tanto à área, por exemplo. De novo, vou pegar o Loyola, que era uma situação que o Santos queria. Ele é um cara que fazia isso. Ele é um cara que tem essa condição de chegar até a área, é um bom marcador, é um cara com 2 pulmões, né? Já diria o Neto. Mas, enfim, dando um exemplo, o Gustavinho, por exemplo, teria capacidade física, talvez, mas não a técnica de conseguir chegar à frente, de ser esse bom passador também. Então, até acho que ele pode em um momento ou outro ser utilizado, o Gustavinho, falando agora só com as opções que a gente tem atuais. Eu acho que ele vai entrar à frente do Rincon, igual foi contra o Novo Horizontino, e com razão. Mas eu não acho que ao longo da temporada, se você pretende brigar por coisas, não digo maiores, mas não ficar tão lá embaixo, você precisa ter esse tipo de experiência na posição ali do camisa 8. Camisa 8 sentido figurado, né? Vocês sabem, obviamente. Então, sigo dizendo aqui, desde o final do ano passado, acho que o Santos precisa muito de um volante com essas características. Até falei no começo do ano, se a diretoria tinha a leitura de que precisava dessa peça. Ótima leitura. Agora tá faltando colocar em prática, né? Agilizar aí e trazer essa peça, porque já foram 2 rodadas. E o Vojvoda precisa muito, eu acho, desse tipo de jogador para fazer o trabalho dele andar ainda mais. Eu já falei aqui e sigo falando, sigo 100% fechado com o trabalho do Vojvoda. Obviamente, é uma equipe que compete muito mais do que competia com outros técnicos. É uma equipe que terminou o ano passado atuando muito melhor na maioria dos jogos do que seus rivais. Claro, tem um jogo ou outro bem ruim. A gente pode citar o Internacional, o Santos vai bem mal lá. Mesmo assim, ainda consegue um empate. O Ceará, que o Santos toma 3-0, realmente é um jogo muito ruim. Enfim, mas no geral, desde que o Vojvoda assumiu, o Santos joga melhor. Falta, às vezes, capacidade técnica para vencer jogos. E passa por mim também, já imaginando, esquecendo um pouquinho a temporada passada, imaginando só essa, pelas amostras ali que a gente já teve, passa muito por essa peça de ter esse volante com uma capacidade física e técnica, técnica de pisar a área, ser um bom passador, e física de cobrir um grande espaço de campo. O Gustavinho, por exemplo, você está de novo do jogo contra o Novo Horizontino, entrou muito para fazer isso, né? Para correr de um lado para o outro, cobrir um grande espaço, o Arão estava mais preso, enfim. Então acho que precisa muito dessa peça, acho que é essencial para o trabalho do Vojvoda. E aí eu volto a fazer aquela crítica, né? Perderam muito tempo no Loyola e não conseguiram fechar. Digo perderam porque se tivesse fechado tudo bem, né? Mas não fecharam. Então agora é correr atrás de outras alternativas aí, sejam no Brasil, na América do Sul, sei lá. Nomes tem. O Santos ia gastar um bom dinheiro no Loyola. São 6 milhões de dólares, é uma grana considerável, que você consegue buscar peças interessantes com esse valor. Então, dá para fazer, né? Agora basta aí presidente Marcelo Teixeira, diretor de futebol Alexandre Matos, as pessoas que sempre estão no comando do clube, se movimentarem um pouquinho mais rápido, né? Tem jogo domingo, tem clássico de novo na outra rodada, o Santos enfrenta o Corinthians na Vila, pega o Guarani domingo agora, né? Em Campinas, e depois quinta-feira, Santos e Corinthians na Vila. Então, assim, precisa urgentemente entregar essa peça e um elenco mais qualificado, porque tem sim como a gente ir mais longe. E se não ir mais longe em questão de títulos e tal, com certeza não ficar brigando contra o rebaixamento até a última rodada, igual foi ano passado. Eu acho isso. E você? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!